Paulo Rossi à Polícia Federal de Prudente ontem à tarde. Os dois foram indiciados por formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e fraude à licitação, acusados de envolvimento na construção irregular de uma creche em Monte Castelo. O SPTV teve acesso com exclusividade ao laudo feito por peritos da Polícia Federal na creche que estava em construção e foi paralisada por causa de suspeita de cobrança de propina pelo prefeito da cidade, Odair Siles. A conclusão é preocupante. Os peritos afirmam que as alterações no projeto podem levar ao desabamento do prédio. Em alguns pontos, por exemplo, foi constatado nos tijolos falta de argamassa entre os blocos. A reportagem é de Ticiane Oliveira, Paulo Alves e João Paulo Nunes. O engenheiro Tiago Rossi e o pai dele, Paulo Rossi, também engenheiro, chegaram à delegacia da Polícia Federal quase 1 hora antes do horário marcado para o interrogatório. Acompanhados do advogado, eles entraram rapidamente. Tiago Rossi era o engenheiro da Prefeitura de Monte Castelo, responsável pela obra da creche que estava sendo construída na cidade. A obra foi interrompida depois que o dono da empreiteira denunciou cobrança de propina, feita pelo prefeito de Monte Castelo, Odair Siles. Segundo o empreiteiro, Tiago Rossi deu orientações para que o material utilizado na construção tivesse quantidade e qualidade inferiores às do projeto original, para que o custo fosse menor. O primeiro a ser ouvido foi Paulo Rossi. O interrogatório durou mais de 2 horas. Em seguida, Tiago Rossi foi chamado para responder às perguntas do delegado. Segundo a Polícia Federal, os 2 engenheiros, pai e filho, foram indiciados por formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e fraude à licitação. O SPTV teve acesso com exclusividade às 23 páginas do laudo feito por peritos da Polícia Federal na obra de Monte Castelo. O documento aponta que 8 laudos de medição foram emitidos pelo engenheiro Tiago Rossi, atestando que a obra foi por ele vistoriada e que os serviços foram executados de acordo com as normas brasileiras de construção e com os projetos. Pilares foram executados com dimensões inferiores às previstas no projeto estrutural. Tal prática, segundo o laudo, compromete a estabilidade da construção como um todo, podendo levar à sua ruína. Em alguns casos, os pilares foram reduzidos em 75% do projetado. Alterações descritas no laudo como anomalias nos pilares, que são consequências de erros de execução e da fiscalização da prefeitura, uma vez que não deveria ser permitida a continuidade dos serviços. Os peritos são taxativos. Não há como se alegar que as falhas apontadas foram ocasionadas involuntariamente, dada a tamanha discrepância entre as especificações de projeto e as constatadas. Alvenarias. Em alguns pontos constataram-se inclusive tijolos sem argamassa entre os blocos. Tal anomalia pode provocar o surgimento de fissuras e trincas que, segundo os peritos, poderiam ocasionar a instabilidade da alvenaria como um todo, aumentando a possibilidade de seu desabamento. O laudo reforça que tais erros de construção podem ser intencionalmente provocados com o intuito de se reduzir os custos de execução. Conclusão: os peritos entenderam que os serviços de execução dos pilares, vigas e alvenaria deverão ser todos demolidos e refeitos. A adequação da obra ao projeto original vai custar aos cofres públicos R$ 87.782, segundo o laudo da Polícia Federal. O sócio da empreiteira diz que o resultado do laudo não é uma surpresa. Isso já era esperado pela empresa, né? Tanto é que o meu sócio, ele já tinha relatado isso aí para polícia, era imposto pelo engenheiro da prefeitura e imposto pelo prefeito também. Ambos tinham conhecimento e ambos exigiam que fosse feito de acordo ao projeto. Os 2 engenheiros não quiseram dar entrevista. Segundo a Polícia Federal, eles foram indiciados pelos mesmos crimes porque o pai foi conivente com as ações do filho e também por serem sócios na empresa. Nós também tentamos falar com o prefeito Odair Siles, mas ele não foi encontrado.
Deixamos recado para que ele nos desse um retorno, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Para a próxima quarta-feira está marcado o depoimento dele e do filho, também à Polícia Federal. Os vereadores de Irapuru aprovaram